E se alguém colocasse um preço no seu coração, você venderia? Helena Vasconcelos nunca imaginou que sua vida, construída sob tradição, orgulho e uma herança que parecia intocável, pudesse ser reduzida a números frios escritos em uma folha de papel. Também não imaginou que, em meio à ruína silenciosa deixada pela morte de seu pai, surgiria um homem capaz de olhar para tudo aquilo, suas terras, sua história e até ela mesma, como algo que poderia simplesmente ser comprado. Histórias e Amores apresenta Eu comprei tudo dela, inclusive o amor. De onde você assiste ao vídeo? Helena, como seu advogado, tenho que informá-la. Tudo isso agora tem um novo dono. Doutor Armando, as nossas dívidas são tantas que esse dinheiro não será suficiente para que tenhamos uma vida confortável. Lamento, senhorita Helena, mas o seu pai deixou muitas dívidas para serem quitadas. E quem comprou? Lorenzo Ferraz. O nome caiu como um peso e, dias depois, ganhou forma. Ele surgiu na fazenda com a tranquilidade de quem não pede permissão, observando cada detalhe como se já lhe pertencesse há anos, até que seus olhos encontraram Helena, parada no alto da escadaria, sustentando um olhar firme, embora por dentro algo nela já começasse a se fragmentar. Então é você, o homem que comprou a minha vida. Ainda não comprei tudo, mas terei um imenso prazer em comprar tudo o que possui. O que mais você quer?
Ainda estou decidindo. Com o tempo você descobrirá. E foi nesse instante que algo mudou, porque Helena percebeu que aquele homem não estava interessado apenas em terras. Meses após a venda, a queda financeira foi visível. Poucos dias depois de ter entregue as suas terras a Lorenzo, já não caminhava pelos jardins da fazenda, mas por ruas simples, carregando o peso de uma realidade que jamais conhecera, enquanto sua mãe se perdia em silêncio e sua irmã mais nova ainda tentava entender como tudo havia acabado tão rápido. Helena tentou encontrar um emprego, mas não sabia fazer muitas coisas. Antes vivia em um mundo de luxo e riqueza e nunca precisou se preocupar com questões financeiras. Sem saber como conseguir um emprego, pediu ajuda ao Dr. Armando. Sei de alguém que está precisando de uma secretária. Aqui está o endereço. Muito obrigada. Irei agora mesmo. Quando entrou no escritório, teve vontade de sair correndo. O escritório era de Lorenzo, o homem que comprou toda a sua vida por um valor muito inferior ao que valia. No entanto, entre o orgulho e a necessidade, optou por aceitar a situação humilhante em que se encontrava. Ela sentiu imediatamente o peso do ambiente, mas foi o olhar dele que realmente a fez parar por um segundo. Eu preciso de um emprego. Você sempre foi direta assim? Ou só quando está encurralada? Só quando não tenho escolha. Todo mundo tem um preço, Helena. Eu não estou à venda. Ainda não. Mas eu tenho paciência. E foi assim que ela entrou no mundo dele. Não como igual, mas como alguém que estava sendo observada, avaliada, desejada. Os dias passaram e trabalhar ao lado de Lorenzo se tornou um jogo perigoso, onde cada gesto carregava uma intenção não dita, cada aproximação parecia testar seus limites, e Helena, por mais que tentasse manter distância, começou a sentir algo que não podia mais ignorar. Até que o inevitável aconteceu. O salário mal dava para pagar o aluguel da casa simples em que viviam e manter a despensa abastecida. Por muitas vezes fingiu se alimentar para que sua mãe e irmã se alimentassem o suficiente. Com o passar dos dias, foi se tornando enfraquecida. Certa tarde, quando preenchia um documento para Lorenzo no escritório, ao se levantar, perdeu o equilíbrio. Porém, antes de cair, foi segurada por ele com firmeza, puxada contra o seu peito, presa ali por tempo demais, sentindo o calor do corpo dele, a respiração próxima, o silêncio pesado entre os dois. Você devia tomar mais cuidado. Você está enfraquecida. Eu estou bem.
Mas a sua voz não convenceu, porque seus olhos já não escondiam o que estava acontecendo. Lorenzo a observou por um segundo e então disse baixo: Eu poderia acabar com isso agora. Com o que, Lorenzo? Entre o que eu perdi e o que eu não quis sentir, havia você me olhando assim, como se soubesse o que eu escondi, como se pudesse me consumir. Eu disse não, mas meu corpo traiu. No silêncio meu mundo caiu. Te odeio tanto quanto te quis, e nesse jogo eu me perdi. Entre orgulho e desejo eu me entreguei. Mesmo sem querer eu te amei. Você me tomou sem me tocar, e quando eu vi já era tarde pra negar. Seu toque não veio, mas me queimou. Seu olhar em mim me despiu sem pudor. Eu lutei contra tudo dentro de mim, mas perdi quando te senti assim. Entre o que é certo e o que eu senti, você foi o erro que eu escolhi. E mesmo tentando me afastar, foi no seu abraço que eu quis ficar. Quando se afastou, ela respirava com dificuldade. Todavia, o orgulho falou mais alto. Você não pode simplesmente chegar e me beijar. Posso, porque eu sei que você sente também algo por mim. Ela não respondeu, porque ele estava certo, e isso a assustava mais do que tudo. Foi então que Lorenzo decidiu deixar de lado qualquer julgo. Eu vou ser direto com você. Eu a quero. Só porque comprou as minhas terras, pensa que pode me comprar também? Você acha que pode ter tudo o que quer? Eu sempre tive. Quanto custa o seu amor? O meu amor não está à venda, Lorenzo. Tudo bem, então vamos fazer diferente. Você se casa comigo. Isso não é um casamento. É um acordo. É uma compra. É uma escolha, Helena. E se eu disser não, Lorenzo? Então eu perderei a oportunidade de demonstrar a você o quanto eu quero. Ela pensou que não seria tão ruim assim se casar com Lorenzo. Afinal, ele era um homem gentil, educado e muito atraente. Também seria uma excelente oportunidade para demonstrar que o odiava por ele ter ficado com todos os seus bens, apesar de suspirar de desejo por ele às escondidas. Só me casarei com você se aceitar não me tocar até que eu permita.
Isso não existe, Helena. Se você se casar comigo, terá que ser minha mulher. Ou você aceita as minhas condições, ou eu não me caso. Lorenzo tinha certeza de que a imposição feita era apenas um simples orgulho dela para não confessar que o desejava também. Está bem. Trato feito porque eu tenho certeza de que você vai me implorar para que a tome em meus braços. O silêncio respondeu por ela. O casamento aconteceu rápido, quase frio aos olhos de quem assistia de fora, mas dentro daquela casa, a tensão entre eles crescia de forma silenciosa e insuportável. Lorenzo não a tocava além do necessário, não a pressionava. Ele esperava, e essa espera a consumia. Helena preferia que ele quebrasse o acordo, que entrasse em seu quarto e a levasse para a cama cheio de amor e carinho. No entanto, Lorenzo respeitava o acordo e isso a atormentava. Como quebrar o seu orgulho e dizer que o queria? Não, não faria isso. Esperaria ele a procurar. Uma noite, cansada de esperar, falou: Por que você não me procura? Você disse que me queria. Porque eu não quero comprar o seu corpo. Eu quero que você me dê por vontade o que eu paguei para ter. E o que seria isso, Lorenzo? O seu amor, Helena. Eu quero o seu amor. Aquilo a desarmou, porque pela primeira vez ela sentiu que não se entregar nos braços dele na primeira noite que se casou foi o maior erro que já cometeu. Ele não queria apenas o seu corpo, mas o seu coração. Aguardar a decisão de uma pessoa em demonstrar o seu afeto sem dar nenhuma esperança é muito frustrante. Dessa forma, Lorenzo cansou de esperar e começou a se afastar. Quando o silêncio substituiu os olhares, quando a distância tomou o lugar da tensão, Helena percebeu que o amava. Mas seria tarde demais? O
O tamanho de seu erro surgiu quando viu que outra mulher se interessava por seu marido. Não foi orgulho que sentiu, foi ciúme. Lorenzo precisou de uma nova secretária. A jovem se chamava Bianca e era muito bonita. Quando Helena foi ao escritório de Lorenzo, percebeu que Bianca olhava para o seu marido de forma sedutora. Por sua vez, Lorenzo fingia não perceber os olhares insinuantes. Helena ficou furiosa e cheia de ciúmes, mas não demonstrou que isso a incomodava. Naquela noite, ela não conseguiu se conter. Você disse que me queria. E eu a quero muito, Helena. Então por que parece que você desistiu? Porque enquanto você demonstra não me querer, há outras mulheres que me desejam. E se te disser que já te desejo há muito tempo, mas não sei como me aproximar de você? Então eu te ensino, meu amor. Ele se aproximou. Ela permaneceu no lugar, dessa vez sem orgulho, sem medo, sem fuga. E quando ele tocou o seu rosto, foi como se finalmente aceitasse tudo o que havia tentado negar desde o início. Lorenzo não esperou mais. Puxou-a para si, beijando-a com intensidade, mas dessa vez ela correspondeu. Eu tentei te odiar, mas eu não consegui. Eu sei. Então não tenta mais. Você não comprou meu amor. Não? Eu te dou, pois ele sempre foi seu.
E, naquele instante, pela primeira vez, ele não venceu o negócio. Ele ganhou algo que o dinheiro nenhum poderia comprar: o amor sincero de uma mulher. E você, acredita que o amor pode nascer de um acordo? Ou tudo tem um preço? Me conta aqui nos comentários. Você venderia o seu coração? E se essa história mexeu com você, inscreva-se no canal, porque aqui cada história encontra um coração disposto a sentir.